Fala pessoal, nós estamos começando mais um Empreendendo no Reino e hoje nós temos o privilégio de receber aqui o Antônio Torres. O Antônio é fundador da maior produtora de soluções para armazenamento de água do Brasil, a ForteLeve. Antônio, que honra receber você aqui, meu irmão. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Meu irmão, muito obrigado por me convidar, né? E estou muito agradecido a Deus em poder participar e, de alguma maneira, poder ser canal para outras pessoas que estão nos ouvindo. Amém. Antônio, não tem como andar no meio do empreendedorismo cristão sem ouvir a história da ForteLeve. Você, graças a Deus, a ForteLeve é um referencial que Deus levantou para inspirar outras pessoas. Você deve ouvir muito isso Brasil afora, né? Mas eu tenho interesse aqui no nosso podcast de saber como começou a jornada. Como que começou essa veia para o empreendedorismo? Vem de você, vem dos seus pais? De onde começou essa história? Bom, é uma história meia longa, mas vamos tentar ser o mais objetivo possível. Eu e mais três irmãos, somos em 4 irmãos, homens, mais 2 meninas, somos em 6 ao todo. E eu vim de uma família muito carente, né? E nós nascemos lá no interior do Espírito Santo, numa cidade chamada Linhares. E logo muito cedo, meu pai era pipoqueiro, trabalhava vendendo pipoca, e nós, os filhos, começamos a se virar desde pequenininho. Então, era normal, 5, 6 anos de idade, a gente pegar a nossa caixinha de bala, e uns vendiam bala, outros vendiam picolé, e outros ajudavam o pai na pipoqueira. E a gente começou a se virar desde cedo, né? Como criança, né? Fomos crescendo ali, ajudando na luta, ajudando a família. E aí fomos chegando à fase de adolescência, mas antes disso, o meu pai, nessa oportunidade também, era viciado no álcool e ele bebia muito. E na minha casa, era uma casa que ninguém conhecia Jesus, nem meu pai, nem minha mãe, nem nós. A gente não conhecia Jesus e, por isso, muitos problemas dentro da casa. E com o vício do meu pai, as coisas foram se agravando ainda mais. E quando, como criança, era uma normalidade a gente ir buscar meu pai, às vezes, caído, bêbado nas ruas, nas avenidas de Linhares. E a gente, ainda criança, ajudava a levantar ele, cada um agarrava de um pedaço do corpo dele para levar ele para casa, né? E assim a gente foi vivendo ali, e a rua acaba ensinando a gente muita coisa, ensina coisa boa, né? E ensina coisa ruim também, mas se você quiser aprender só as coisas boas, você vai tirar proveito só das boas. E na rua a gente aprendeu a se virar logo desde cedo, e aí nasceu, não só em mim, mas nos meus irmãos também, essa veia empreendedora. Anos mais tarde, a família mudou para a capital, para Vitória, né? Nós viemos todos, ali a gente continuou a trabalhar, continuou a lutar, né? E fomos chegando na fase da adolescência, até que chegou um momento em que a gente teve a ideia de iniciar o negócio que hoje é a empresa ForteLeve. Uau! E logo, eu quero até dar alguns passos para trás aqui. Quantos irmãos vocês são? São 4 homens e 2 meninas. 4 homens e 2 meninas. E você é o mais velho? Não, eu sou o abaixo do mais velho. Abaixo do mais velho. Tem o Darcy, que é o mais velho. Entendi. Então eu imagino que para o Darcy, para você, esse impacto da convivência com o seu pai acabava sendo um pouco maior, né? Porque algumas responsabilidades geralmente recaem sobre os 2 mais velhos. Exato. O Darcy e consequentemente a mim também, a gente acabou recebendo um impacto maior, né, de assumir praticamente. Mas ali a gente soube dividir, porque apesar de sermos mais velhos, era 1 ano e meio de diferença de idade um para o outro, né? Uhum. Então a gente acabou dividindo bem as responsabilidades, e
tanto o mais velho quanto o mais novo acabou assimilando bem e a gente foi tocar a vida agora sem... Chegou um momento em que, infelizmente, a situação se agravou e meu pai, infelizmente, arranjou outra esposa e acabou ele indo embora de casa e nós, juntamente com a nossa mãe, realmente assumimos a casa. Entendi. Eu quero, obviamente, se você achar que é algum assunto delicado, por favor, pode me parar quando você julgar necessário, mas eu queria, para entender, o meu desejo aqui é entender como foi formulado a sua mentalidade. Porque hoje você é um empresário de sucesso, tem uma mentalidade de sucesso, mas essa mentalidade foi forjada pelas circunstâncias e, obviamente, por Deus ao longo dos anos, né? E eu quero saber se você lembra, assim que você se deparou nessa situação, a família nessa situação, e agora? Papai está ausente, o que a gente faz? Houve alguma espécie de instrução da sua mãe? Vocês já sabiam o que iriam fazer? E com quantos anos você estava nessa fase? Nessa fase eu estava com 16 para 17 anos. Minha mãe sempre foi uma guerreira, né? Uma orientadora. E a gente se abraçou, ouviu os conselhos dela. Nessa oportunidade, a gente ainda não conhecia Jesus. Minha mãe também não conhecia Jesus. E isso foi um dificultador também, porque além de toda essa situação e você não conhecer a Jesus, eu tenho certeza que se a gente conhecesse a Jesus nessa oportunidade, a gente teria passado mais fácil por essa fase da vida, mas infelizmente a gente não conhecia e talvez foi por isso também que lá na frente, quando a gente veio a conhecer, a gente deu muito mais valor e dá muito mais valor a ele do que se a gente tivesse talvez conhecido, mas a gente sabe que Jesus veio a fazer toda a diferença na nossa vida depois, como faz até hoje, mas naquela oportunidade a gente se abraçou e foi trabalhar, né? Trabalhar muito. Minha mãe, ela, por ser uma mulher de fé, a fé não conectada no lugar certo, mas ela procurava todos os meios de se conectar à fé dela a alguma situação para que, de alguma maneira, viesse um refrigério para aquela situação. Então, eu me lembro muito bem que na minha casa era normal minha mãe acender muitas velas para pagar promessas, né? E engraçado, lá em casa tinha um oratóriozinho que tinha um Santo Antônio dentro, né? Um santo casamenteiro, e o casamento mesmo foi embora. Rapaz. Situação difícil, né? Então, mas Deus abençoou muito, e minha mãe com muita sabedoria, e os irmãos sempre lutando muito. E quando a gente trabalha muito, a gente não tem tempo para pensar besteira também, né? Então, a gente focou no trabalho e ali a gente foi crescendo, e ali a gente foi cada vez como cidadão, se fortalecendo como homem, como cidadão, e Deus foi abençoando. E ali a gente, quando eu tinha ali meus 16 para 17 anos, eu e meu irmão mais novo, o mais velho trabalhava numa metalúrgica, já começou a trabalhar com 17 para 18 anos, e eu e o mais novo, então, nós iniciamos esse negócio de fazer cumieiras de cimento na calçada de casa, para ali, de alguma maneira, já começar a produzir algo nosso, né? A gente estava meio que cansado de vender picolé, e meu irmão mais novo foi, de tanto vender picolé, aprendeu tanto de picolé que foi trabalhar na fábrica de picolé, né? Olha. Então, aí, nesse período, a gente começou, então, o nosso negócio fazendo artefatos de cimento, em especial, desenvolvendo essa cumieira de cimento para a gente iniciar a vida ali na carreira profissional como empresa mesmo. Entendi. E de onde que veio a ideia da cumieira de cimento, né? Porque é algo bastante específico. Vocês já tinham alguma atuação na área? De onde que veio essa primeira ideia? Na realidade, lá em Ares, o meu pai, depois da pipoqueira, chegou a montar uma pequena fábricazinha
no fundo de quintal, de telhas de cimento, e tinha as cumieiras também de cimento. Esse negóciozinho, ele ficou em pé durante um períodozinho, mas logo em seguida veio a concorrência, e concorrência é uma bênção, né? Faz a gente levantar cedo mesmo. Você que está nos ouvindo aí, que deseja ser empreendedor, não se esqueça disso. Um dos pilares do seu negócio é você chegar primeiro do que a concorrência. Então, para isso tem que arregaçar as mangas e às vezes não, na maioria das vezes tem que trabalhar muito, porque para chegar mais cedo você tem que acordar mais cedo, você tem que fazer tudo antes do outro, porque senão, quando você for fazer, o outro já fez. Então, nesse sentido, a gente, então, aquela empresa que veio a concorrência e surgiram ali, começou a avançar muito no mercado, as telhas de amianto, né? E a telha de amianto, ela chegava a ser, na época, ficava um terço das telhas de cimento que a gente fazia. Então, foi ali que o negócio do meu pai acabou quebrando, né? E aí juntou também a questão da bebida e tal, não vou culpar só isso, né? Mas ali veio a paralisar o negócio. Quando a gente veio para Vitória, né, uma capital onde a gente via mais coisas, a gente veio morar num bairro que estava começando a desenvolver e a gente via muitas casas sendo construídas, né? Então, aquela pequena fábricazinha, sobrou umas pequenas formas da cumieira. E aí a gente foi ver cá em Vitória já que a cumieira de amianto era caríssima. A telha era barato, mas a cumieira era muito cara. Então nós tivemos a ideia de então falar, bom, então vamos fazer essa cumieira que vai sair um terço então do valor da que está lá no material de construção. Aí já começou a ser ao contrário. Uhum. E aí a gente começou a produzir, mas ninguém sabia o que era o produto, e aí foi a dificuldade da gente colocar no mercado um produto que ninguém conhecia, que era uma cumieira de cimento para uma telha de amianto, né? Então, desconectava e foi aí a ideia que a gente, como menino, que ficamos ali na rua há muito tempo, então a gente aprendeu e como menino a gente então, juntamente com minha mãe, tivemos a ideia de fazer o marketing reverso, né? Eita, explica essa história pra gente. Primeiro, gente, olha que aprendizado maravilhoso. Ele não começou um produto para depois encontrar o cliente. Ele descobriu a necessidade que o mercado tinha e produziu uma solução por demanda, né? Uma solução em cima da demanda do mercado. E aí, ainda assim, mesmo tendo feito esse passo certo, se deparou com a dificuldade. O mercado não estava acostumado a comprar esse tipo de produto. E me explica essa história do marketing reverso aí, Antônio. Então, esse produto, como não tinha no mercado, apesar dele ser mais barato, mas ninguém conhecia. Então, o que nós tivemos a ideia de provocar o mercado, né? E nós, então, naquela época não tinha computador para anotar nada, a gente levava no caderninho e anotava. Então, nós tivemos a ideia de conversar com a nossa mãe, e a nossa mãe ia, então, ao invés de ir comprar o produto, ir vender o produto que a gente tinha produzido nas lojas de material de construção, ela ia como compradora daquele produto que a loja não tinha para criar demanda. Por exemplo, ela chegava na loja de material de construção e perguntava: vocês têm cumieira de cimento aí? E aí o camarada, o lojista falava: não, nós não temos, isso não existe. Não, mas existe sim, é um produto bom e eu já vi, e ela realmente já tinha visto lá em casa. Né? E aí provocava, e anotava o nome daquela pessoa, tá bom, pena que você não tem. Daí mais uma semana voltava naquele mesmo material de construção e perguntava novamente se já tinha chegado o produto, né?
E aí o cara falava, isso não existe, não chegou, isso nem vai chegar, tem aqui as de amianto, leva ela, não, mas essa é cara, essa eu não consigo pagar e tal. E anotava o nome da pessoa e a gente ia à loja, então, depois, como vendedor, os meninos, eu, o Francisco, o Darcy, né, o Bené, a gente ia como vendedor daquele produto, mas já tinha já o nome daquela pessoa e a gente sondava se aquela pessoa estava por ali para a gente falar de jeito que ele lembrasse da mamãe. Legal. E aí a gente falava que a gente foi vender a comida de cimento para ele. O cara lembrava, mas tem uma senhora que veio procurar isso já umas 2 vezes aqui, né? Olha aí. Aí ele perguntava, mas isso vende? Claro que vende muito. E aí o camarada queria comprar umas 200 peças, né? Uhum. E aí a gente falava, não compra 200 peças, compra só um pouquinho para você testar. E se o produto for bom, a gente então vende novamente e aí você compra mais, porque você comprando muito agora, você pode ficar com o seu produto aí e não ter revenda. Olha. E aí ele comprava, então, umas 10 peças só, né? E a gente voltava para lá, vinha, entregava essas peças. E aí minha mãe voltava lá, então, e comprava essas 10 peças de volta. Entendeu? Por isso que a gente vendia pouquinho para o material de construção. Só para começar, ele ter o gosto que o produto rodava. Então, mais ou menos assim, ele comprava 100 peças e minha mãe comprava 50 de volta, né? E aí voltava o produto, né? E aí a gente ia novamente na semana seguinte e aí fazia uma venda mais alta. Com essa venda mais alta, ele teria que começar a se virar ali para vender. E aí a gente começava a dar ideia para ele botar uma peça junto com a telha de amianto, no mesmo local, lá na frente e tal. E aí a gente começava a ajudar o lojista a botar para fora aquele produto que ninguém conhecia também. Com isso, a gente passou aí quase 10 anos da nossa vida produzindo esse produto, e esse era uma das linhas de produto que a gente tinha, que tinha uma boa rentabilidade, e a gente avançou bastante. Opa, peraí. Olha só, não sei se você sabe, mas essa temporada do Empreendendo no Reino tá indo ao ar com o patrocínio da Bluefields Aceleradora. A Bluefields Aceleradora foi a primeira aceleradora de negócios voltada para negócios do reino na América Latina. Sim, eles são os caras. Então, se você quer entender mais sobre Kingdom Business e sobre tudo que a gente está falando nesse episódio, vai lá nas suas redes sociais e busca a Bluefields Aceleradora, que você vai ser enriquecido de conhecimento e vai sair de lá conhecendo a vontade de Deus para o seu negócio. Agora, bora tocar esse episódio aí. Nossa, que coisa maravilhosa. Então, vocês geravam a demanda, faziam a venda, só que isso também é tão importante para o empreendedor não se empolgar só por conta da primeira venda. Você garantia o sucesso do lojista, que ele vendia as 10 primeiras peças, né? E mesmo abrindo mão daquele lucro imediato. Só que daí depois, o lojista que pegou gosto, comprava, vinha e fazia um pedido maior, né? Que coisa maravilhosa. E de onde veio esse entendimento de vendas? Será que é lá das balinhas do começo? Não tenho dúvida. Agora, porque qualquer que seja o produto, quando você for botar no mercado, não é a primeira venda. Esse produto precisa rodar nos seus pontos de venda. Enquanto ele não rodar, você só vai abastecer a loja. E a loja abastecida, você tem um tempo de vida útil só do seu negócio. Então, para qualquer que seja o negócio, pegar aonde é seu cliente, esse cliente precisa rodar o seu produto, seja qualquer produto que você for produzir, seja um software, seja uma mídia, precisa rodar aquele produto ou serviço para que provoque a verdadeira demanda. Enquanto eu vendo e ele estoca,
eu não estou, a hora que o estoque encher, acabou no meu negócio. Muito bom, muito bom. No meio da tecnologia, a gente fala muito de sucesso do cliente, né? A empresa não se preocupa apenas em vender, mas fazer com que seu cliente tenha sucesso com o seu produto. E é exatamente o que vocês fizeram. Antes de avançar aqui um pouco na história, você tocou num ponto, Antônio, que eu já ouvi você falando outras vezes, que é essa questão de trabalhar muito. Eu vejo que, infelizmente, alguns irmãos entram em um extremo e às vezes em outro extremo. Às vezes, um extremo é: eu vou fazer na força do meu braço, eu vou trabalhar muito e o cara não conta com Deus. E aí, um outro extremo é: eu não vou fazer nada porque Deus me abençoou, então não tenho nem que fazer força. E me parece, né, olhando para a sua história, que você tem um equilíbrio nisso, né? Como você explica essa questão de ser abençoado e, por isso, trabalhar muito? A primeira coisa que cada empreendedor precisa ter é foco. Foco naquilo que você está fazendo. Você não adianta você começar 4, 5 coisas e ir deixando pelo caminho. Você foca naquilo que você, no seu feeling, tem uma maior perspectiva e tenha foco. E esse foco é, além de trabalhar muito, você não pode deixar a Deus de lado nunca, que é o maior erro que você vai cometer, é como você foca, trabalha muito e você esquece de Deus e das coisas de Deus. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. Então, você precisa ter esse equilíbrio total, é um malabarismo total, porque o cara, para ser um empreendedor, os primeiros anos da empresa dele é muito corrido. E depois, quando ele começa a atingir o sucesso, ele começa a pensar que aí ele pode melhorar, aí que vem aquele monte de concorrente atrás. Então, é muito corrido. Dosar isso, negócio, Deus, família, que é o importante de tudo. E você entender que Deus está no controle de todas as coisas, ele vai te abençoar, você vai fazer as coisas corretamente, honestamente, e aí Deus vai te abençoar. Então, você dosar seu trabalho, né? Buscar primeiro a Deus, trabalho, e você dosar a família, isso realmente é um equilibrista o tempo todo. Né? Porque quando um camarada começa a ter um pouco mais de sucesso e ele começa a ganhar um recurso maior, ele tem uma grande tendência de trocar isso pelas coisas de Deus. E aí ele vai esquecendo de Deus. Outros, além de esquecer de Deus, esquecem da família. E aí ele chega lá na frente com um sucesso empreendedor, mas quando ele olha para trás, ele é um fracassado, porque ele não conseguiu ter Deus em primeiro lugar na vida dele e ele não conseguiu conduzir a sua família, né? Largou a família, trocou de esposa, os filhos todos numa situação difícil. Então, esse sucesso não vale a pena. Esse sucesso não é o sucesso que Deus quer para você. Não é aquilo que Deus quer para a gente. Deus quer o equilíbrio. Ele quer te abençoar, mas você também não pode se esquecer das coisas dele e você focar só no trabalho e só nos bens materiais. Então, quando a gente iniciou a empresa, que quando a gente tinha lá pelos seus 20 trabalhadores, 30 trabalhadores, foi quando a gente teve um encontro com Jesus. Eu tive um encontro com Jesus, meus irmãos teve um encontro com Jesus, a família teve um encontro com Jesus. Aí mudou a mentalidade, porque até ali a gente cresceu um pouquinho, na força do braço, era dia e noite de trabalho, era 4 da manhã, 10 da noite, e às vezes virava à noite porque a gente era novo, tinha força e tal, mas naquele momento em que a gente conheceu a Jesus,
a gente começou a dosar isso e fazer as coisas certas diante de Deus. Outra coisa também que é muito importante para você que é empreendedor, você que é empresário, você fazer a coisa certa. Tem muito empresário, às vezes até cristão, que para ganhar um pouco mais de dinheiro só nega os impostos. Verdade. Entendeu? E aí Deus não vai abençoar esse negócio. Você só nega hoje, só nega amanhã, daqui a pouquinho você tem uma multa do fisco. Aquilo que você sonegou não valeu a pena. E Deus não abençoa, dá acesso, quer de César, Deus quer de Deus. Aí todo mundo fala, César está muito guloso. César realmente é guloso. Mas existem benefícios fiscais, existem as maneiras de você fazer certo e pagar uma carga tributária dentro da sua possibilidade de pagar sem onerar, porque qualquer que seja o seu negócio, para ele sobreviver, você precisa deixar de pagar os impostos, isso não é um bom negócio. Muito bom, muito bom. Que conselho precioso. Presta atenção no que eu estou te falando. Qualquer que seja o seu negócio, para você ter lucro, você precisa deixar de pagar os impostos, esse não é um bom negócio. Então, para um bom negócio, ele tem que ter a viabilidade, primeiro, de pagar todos os seus impostos. Se ele deu 0 a 0 e sobrou um pouquinho, você está em ordem com o fisco, está em ordem com Deus. E aí, Deus vai fazer prosperar seu negócio. Agora, você começar do lado errado e fazer a coisa ao contrário, é uma grande tendência do seu negócio fracassar logo no início, porque você começou errado. É igual um casamento. Você começa o casamento para ir morando junto, né? Não é por aí. Primeiro você mora, você noiva, você casa, faz a coisa certa e Deus vai te abençoar. Agora começou errado, pode dar errado. Que coisa, é maravilhoso, maravilhoso esse conselho, que conselho precioso, essa questão do fisco e da importância de estarmos certos diante de Deus. Você tocou em um ponto aqui e eu quero fazer 2 perguntas. Você veio de uma realidade de bastante escassez financeira e aí trabalhando muito, você e seu irmão conseguiram ter um bom resultado ali, tinha uma boa estratégia de venda, tinha um produto com uma boa demanda e 10 anos com as cumieiras de cimento conseguiram ter um bom resultado financeiro. Para você, como foi lidar pela primeira vez na vida com essa nova realidade de agora eu tenho dinheiro? Eu pergunto isso porque hoje em dia cada vez mais a gente vê pessoas mais jovens, às vezes até adolescentes, que saem de uma situação de bastante pobreza e escassez, e aí faz um produto na internet, faz alguma coisa e tem um resultado financeiro que para eles é algo muito expressivo. E aí, muitas vezes, a gente vê alguns jovens perdidos quando se deparam pela primeira vez com essa realidade. Para você, como foi a primeira vez, assim, de olhar a sua conta bancária e falar, eita, e agora? O empreendedor nato, sempre que ele olha uma conta bancária gordinha, ele já pensa em outro negócio. Muito bom. É raro ele pensar em pegar aquele dinheiro e começar a usufruir daquele dinheiro, né? É raríssimo, principalmente quando o cara é novo. E, normalmente, o dinheiro ganhado com sucesso, mas com honestidade e com muito trabalho, normalmente esse empreendedor, ele não vive uma vida de luxúria com aqueles bens que ele ganhou. Ele sabe que aquilo não é dele e ele sabe que ele é mordomo. E o cara que é mordomo das coisas do Senhor, o pensamento é totalmente diferente. Ele tem um recurso, ele sabe que ele não é dele, mas toda vez que ele vai num restaurante e vai fazer uma graça com a esposa, mesmo fazendo uma graça, ele olha para aquela conta ali e ele já pensa o seguinte, puxa vida, aqui eu podia ter dado uma oferta para sustentar mais um missionário, entendeu? Então, dificilmente um empreendedor cristão ele esnoba acima daquilo que é necessário para viver.
Ele vive sabendo que aquele recurso ele vai prestar conta a Deus, e quanto mais ele investir no reino, mais Deus continua abençoando a vida dele, mas não só com recursos financeiros. E às vezes, camaradas confundem, eu faço missão, eu faço isso, faço aquilo, e eu quero que Deus me retribua financeiramente. Ele retribui sim financeiramente, mas em especial com as bênçãos dele dentro da sua casa. Que essa é a bênção que enriquece e não acrescenta dores. Muito bom, muito bom. Que coisa maravilhosa. Muita gente até tem uma certa discussão, né, nesse sentido, porque a gente vê, sim, que tem alguns irmãos, e óbvio que a gente não está entrando num campo da crítica aqui, tem alguns irmãos que chegaram a um desequilíbrio, né, da questão da prosperidade, como se prosperidade fosse a causa principal do evangelho, e não é. Mas tem outros irmãos, e isso me assusta particularmente, isso me assusta até mais, porque assim, a teologia da prosperidade, todo mundo já está batendo nela e todo mundo já sabe que é desequilibrado. Mas muitas vezes alguns irmãos permitem nos seus púlpitos uma teologia da miséria, de que se como ser pobre fosse algo mais digno, mais bonito. A gente abraçou o voto de pobreza da Igreja Católica Apostólica Romana e acha que é mais bonito. E também não é um desequilíbrio também. E o fato de você falar de mordomia, para mim, essa é a melhor explicação bíblica. É como Paulo disse, tendo tudo como nada tendo. Você possui todas as coisas, mas você sabe, na verdade não é meu, é do Senhor. Exato. E também, com certeza, a questão, você tocou num ponto muito correto aí. Os extremos sempre são prejudiciais. Você não precisa sair daí desfilando numa Ferrari para dizer que você é filho de Deus. E nem precisa sair com a calça rasgada para dizer que você é humilde. Não, a humildade sua é no relacionamento com as pessoas. Você pode estar com um bem material, você pode estar num avião, você pode estar num bom carro, mas a sua humildade é em relação ao seu relacionamento com as pessoas e, acima de tudo, relacionamento com Deus. Né? Não tem como eu ter um bom relacionamento com Deus e não viver Jesus na minha vida. E Jesus é meu exemplo. Meu exemplo fiel. Jesus é a simplicidade de Jesus, né? É aquilo que Jesus viveu. Eu não estou falando na época que eles estão andando a pé, porque eu tinha um bom carro para ele andar também. Então, agora eu vou ficar mendigando. Não é isso. Você administra seus bens sabendo que você é aquele mordomo fiel que Deus te confiou aquilo ali. E quanto mais você investe no reino, mais abençoado você é. Não é que mais dinheiro você tem, não. Mais abençoado você é em todos os aspectos, né? Todos os aspectos. Toda a nossa empresa, todo o nosso negócio, primeiramente, ele precisa existir para servir a Deus. Então, no meu negócio, você que está me ouvindo, no seu negócio, você pode sim ter um negócio, mas você pode proclamar o reino de Deus através do seu negócio. Não é que porque o seu negócio você tem que ter vergonha do seu Deus. Não, você pode e deve proclamar Jesus, pode proclamar o Evangelho, proclamar o reino de Deus através do seu negócio. Que coisa maravilhosa, Antônio. E entrando nisso, né, então, ali vocês passaram 10 anos, né, com as cumieiras, e foi nessa fase que vocês conheceram Jesus. Como que foi o encontro? Como você conheceu Jesus, de fato? Na realidade, os 10 anos de Comieira foi que a gente produziu Comieira, mas logo em seguida a gente começou a introduzir outros produtos junto com a linha, né? A gente fabricava tanques de lava-roupa, tanques de concreto, aí mais tarde a gente começou a produzir tanques e pias em mármore sintético,
E alguns anos mais tarde que a gente começou, então, a produzir as caixas d'água, que hoje, pela misericórdia de Deus, a gente está com 9 fábricas espalhadas pelo Brasil e Deus tem nos abençoado e são muitos trabalhadores em todas essas fábricas. Mas a gente foi introduzindo produtos diferentes, mas na hora que nós aceitamos a Jesus, como foi essa transição? Um irmão meu, primeiro, começou a visitar uma igreja, que ele casou com uma esposa que era evangélica. Então ele começou a visitar a igreja, né? E ele mesmo não sendo, ele levou o pastor um dia para fazer um culto na empresa, naquela pequena empresa. E esse pastor foi e fez o culto, né? E esse pastor pediu se ele poderia toda segunda-feira ir lá fazer esse culto, se a gente teria um tempozinho. E aí foi um período que a gente não era crente, mas a gente abriu esse espaço e o pastor começou a ir. E logo em seguida o pastor começou a conversar com a gente, aí o pastor começou a me convidar em especial para a igreja dele e tal. Eu falei, pastor, vamos fazer o seguinte, o senhor vem, faz o culto, né, e tal, mas eu não vou na sua igreja, não. Eu achava que o crente era cafona e crente, né, e eu, assim, não conhecia Jesus, não conhecia servir Deus, não entendia nada do que estava falando. E aí o pastor falava assim, não, Antônio, você não está entendendo, não é nada disso e tal. Eu falei, não, pastor, mexe com esse negócio não. Eu vou na sua igreja, daqui a pouquinho o senhor está querendo meu dízimo, eu não vou te dar dízimo, né? Era petulante, né? Era petulante. Trabalhador pra caramba, simples, mas imaginava tudo ao contrário. Mas esse pastor continuou insistindo e ele continuou fazendo culto e a gente estava ali com ele assistindo o culto, né? E um dia eu visitei a igreja dele, né? E ele, com muito amor, com muito carinho, né, abraçava a gente, às vezes desprezava ele, mas ele abraçava a gente. E um dia eu visitei a igreja dele e nesse dia eu entreguei minha vida para Jesus. E aí tudo mudou na minha vida, né? E aí os pensamentos passaram a não ser mais os pensamentos que a gente tinha, né? E a gente começou a buscar mais a Deus. Começou a buscar mais a Deus no trabalho também. E aí começou aquela situação de dosar de igreja, família, trabalho. Começamos a dosar um pouquinho mais e começamos a buscar a Deus em primeiro lugar e sempre buscando a Deus, sempre buscando a Deus. E Deus foi dando estratégia, foi abrindo as portas e a gente foi avançando. E, para a glória de Deus, hoje a gente está onde a gente está, nunca esquecendo das nossas raízes, daquilo que Deus fez e daquilo que Deus faz. Por quê? Não é só o trabalho, não é só o trabalho. A sabedoria, a orientação vem de Deus. Então, às vezes, você toma uma decisão que, ao que os olhos das outras pessoas ao redor pensam que o cara está ficando louco, né? Mas, às vezes, Deus orienta de uma tal maneira que lá na frente a gente colhe os frutos. Por isso é importante você buscar a Deus na dependência de Deus, ler a palavra. Olha, outra coisa que o empreendedor faz, é muito comum acontecer isso. Ele começa a ter muitas atividades na igreja e não tem mais tempo de ler a Bíblia. Verdade. E a Bíblia continua sendo a fonte de sabedoria para os negócios. Muitas coisas dos negócios estão ali contidas na Bíblia, muitas decisões que você tem que tomar. Então, você imaginou, o camarada já acorda, corre, e a primeira coisa que ele vê, ele não vai ler a Bíblia nunca, ele vai ver o celular apitando as mensagens todo dia. E aí ele começou ali, de 5 ele passa para 10 minutos, então vai correndo e vai para o seu trabalho. Mas o tempo de qualidade, de meditação na palavra, que vai dar um norte para ele, ele não tem mais.
e ele começa a se perder. Aí ele já começa a não ter tempo para ir num culto no dia de semana. Aí ele não lê a Bíblia e não vai no culto no dia de semana. Aí no domingo ele vai à igreja. Mas sabe, o domingo, puxa vida, o domingo é o domingo que eu tenho para estar com a família. Eu não vou no culto de manhã, eu vou no culto à noite, que eu vou relaxar com a minha família. E aí ele não vai também no culto domingo de manhã, porque é escola bíblica, chato, tal, né? E aí vai no domingo à noite. Só que só no domingo à noite ele não se abastece o suficiente, né? E aí ele vai se distanciando e a brasa fora do braseiro, ela se apaga, né? E aí ela vai ficando. Então, o conselho que eu estou dando para você que está iniciando ou que já está velho, né, no mundo empresarial, cara, reveja seus conceitos e volte ao primeiro amor. Volte a ter tempo. Se você dorme, seu organismo pede 8 horas, fala para o seu organismo, se contenta com 7h30, e eu vou tirar meia hora para me ler a Bíblia. Né? Muito bom. Deus vai abençoar, vai dar tudo certo, você vai conseguir, mas não esqueça do primordial. Não esqueça, porque senão a gente faz tudo, ganha tudo, mas você vai se distanciando de Deus, aí chega lá na frente, você vê que não valeu a pena. Então, veja, negócio, Deus, família, negócio. Muito bom. Deus, família, negócio. Não é negócio, depois Deus, depois família, negócio, depois... Não. Deus, primeiro, família, negócio. Equilibra tudo isso aí que você vai ver que dá certo. Que coisa maravilhosa, Antônio. Muita lição preciosa aqui. Eu quero só perguntar como foi a transição dos materiais de cimento, né, que vocês produziam, e para vocês entenderem que, olha, bom, agora a gente vai começar a produzir caixas d'água, agora é uma nova empresa, agora a gente vai começar a Fortileve. Como foi essa virada de chave? Uma das coisas que o empreendedor e o empresário também peca muito é a chamada disruptura. Você fica agarrado naquele negócio o resto da vida e acha que aquilo ali vai ser o resto da vida se mamando na teta. Então, você precisa de estar antenando e ver as tendências futuras daquele negócio e daquele mercado que você está. Né? Quando a gente iniciou a fabricação de caixa d'água, quando nós saímos do concreto e passamos a produzir as pias e tanques. A gente fabricava a cumieira, que a gente parou, e fabricávamos pias e tanques de concreto, de cimento. E dali a gente migrou para fabricar pias e tanques em mármore sintético. Um produto totalmente diferente. Né? Mas aquele outro aqui, a gente foi aos poucos e tirou ele de linha totalmente e focou naquela outra linha. Ou seja, esse aqui eu entendi que naquele momento ficou ultrapassado e tinha uma nova tecnologia. E nós abandonamos isso aqui e fomos para outra tecnologia. Essa outra tecnologia a gente cresceu, foi bom, crescemos, focamos. Aquele produto que um de cimento pesava 30 quilos, agora o de mármore sintético pesava 10 quilos, 15 quilos no mesmo produto. E aí, fomos. Chegou lá na frente, esse produto que a gente fazia de pias e tanto de mármore sintético, que ao longo de uns 15, 20 anos foi muito bom, ele começou a aparecer muitos outros concorrentes, que na grande maioria eram microempreendedores ou empresas que não pagavam impostos e não tinham seus trabalhadores todos registrados direitinho, e começou a apertar muitas margens de lucro. E aí a gente foi observando para dar novos saltos. E o novo salto foi quando a gente teve a ideia de iniciar a produção de caixas d'água. Né? Iniciamos a produção de caixas d'água e esse negócio
a gente acabou vendendo esse negócio, né? E aí iniciamos a Caixa d'Água. Quando iniciamos a Caixa d'Água, ninguém acreditava numa caixa d'água plástica. Era amianto, era aquele negócio que tinha que fazer um churrasco para levar a caixa d'água para cima da casa, né? Então ninguém acreditava. Então foi uma ruptura você acreditar num negócio que ninguém acreditava. Então, mas a gente foi devagarinho e foi introduzindo. Quando a gente trocou novamente a tecnologia da caixa d'água reforçada com fibra de vidro que a gente fazia anteriormente para as caixas d'água totalmente plásticas de polietileno, né? Foi uma nova disruptura, né? Então, você tem que estar, o empresariado ele tem que estar preparado para os saltos de tecnologia e a buscar as coisas antes dela acontecer, visitar as feiras, visitar os eventos, observar as tecnologias, as tendências, né? E por aí vai. Então, são os saltos na hora certa. E como é que a gente consegue dar esses saltos na hora certa? Estamos bem apenados e contando com a misericórdia de Deus, principalmente. Amém. Uau, eu quero entrar nisso. Você vê em alguns pontos, porque assim, você, ouvindo a sua história, você é um homem que se reinventou várias vezes, está sempre antenado no que é novidade, onde tem que dar esse salto. Você percebe que em alguns momentos, racionalmente, você não sabia que tinha que dar esse salto, mas de alguma forma Deus te guiou e você, quando viu, já estava lá. Exatamente. Olha bem, em determinados momentos da vida, a gente vê, aliás, em todos os momentos, mas em especial alguns momentos, você vê claramente a mão de Deus, né? Por exemplo, há 4 anos atrás, comecei a pensar no novo salto, né? Que ia ser um produto que continuasse a Forte Leve, o reservatório de água, continuamos sendo o principal do Brasil e eu creio que hoje é o maior produtor de reservatório de água do mundo. Uau, glória a Deus. Né? Então, milhões de reservatórios de água que saem daqui e a gente manda para outros países também, através do Brasil, né? A nossa intenção também é montar fábricas em outros países. Mas há uns 4 anos atrás, eu comecei a imaginar que produto que poderia ser um produto que viria a solidificar e a questão meio ambiente, especialmente água e energia, né? Água e energia, os produtos que, como eu estou muito no sertão, o que eu vejo muito no sertão? Um sol escaldante e a água faltando. Então, começou a aparecer um pouco mais forte, há uns 5, 7 anos atrás, a questão começou a se falar em painéis solares, né? E há 4 anos atrás, a gente começou, eu em especial, comecei a observar e fazer viagem, visitar fábrica aqui, acolá, e nós montamos, então, no final de 2019, o segmento Forte Leve Solar. No final de 2019 agora, iniciamos a comercialização de produtos específicos para o segmento de energia solar. Depois de muitas viagens, né, 2 anos trabalhando antes para escolher parceiros, para entender do negócio, porque muitos erros que muita gente comete é não estudar bem o negócio antes de iniciar. Uhum. É melhor você perder um tempo relativamente, entender que está perdendo um tempo para iniciar o negócio do que você iniciar e não saber direito. Então, a gente estudou bastante e em 2019 a gente iniciou a distribuição de equipamentos. Deus abençoou, 2020 veio pandemia, a gente cresceu bastante, 2021 a gente se consolidou dentro desse segmento e os anos para frente agora, eu tenho certeza, vão ser produtos que vão estar no dia a dia da Forte Leve, já estão no dia a dia do Brasil. Ou seja, a partir de agora,
quase todo teto tem uma caixa d'água, mas vai ter painel solar da Forte Leve. Uau! Não, isso é impressionante, Antônio. A primeira vez que a gente comentou um pouquinho sobre sua história dentro do nosso canal, as pessoas falaram: nossa, todo lugar que eu olho eu vejo uma caixa d'água da Forte Leve. Eu falei, glória a Deus, olha que relevância maravilhosa. Antônio, nós já estamos encerrando, se deixasse, eu ficaria aqui perguntando horas para você. Eu queria, só para encerrar, você tem uma atuação muito forte no sertão nordestino e no investimento em missões. Você pode falar um pouco como isso começou, o que você está fazendo hoje? Bom, logo assim que eu aceitei Jesus, quando aquilo que eu brincava com o pastor que eu não ia entregar o meu dízimo para ele, no segundo mês que eu tive um compromisso com Jesus, eu comecei já a ser dizimista e logo em seguida eu comecei minha carreira como missionário, né, apoiando missões, visitando, instituindo missões, não só no Brasil, mas vários países. Tive o privilégio de visitar muitos países olhando a obra missionária. Mas, em especial, começou isso em 2013, e, em especial, Deus me direcionou mais para o semiárido brasileiro e a região do sertão do Brasil, e, em especial, as comunidades rurais não alcançadas. E ali nós iniciamos um trabalho, e nós estamos trabalhando hoje, e sempre em parceria com as igrejas. Nós não enviamos missionários, mas nós desafiamos a igreja, e a igreja envia e a gente apoia as igrejas, né? Tanto é que a gente tem hoje mais de 300 missionários espalhados pelo semiárido, tem em torno de 150 veículos espalhados nos estados, agora entrando na Paraíba também, e um grande percentual dos resultados da empresa vai direto para o trabalho missionário e social. Temos bastante frente social também, de geração de postos de trabalho, de geração de emprego e renda espalhados pelo semiárido. E isso tudo em parceria com a Igreja de Jesus. Uau. Então, o Antônio não envia um missionário, mas ela desafia a igreja a enviar um missionário e convoca os pastores, vamos conhecer as bases missionárias, e aí sim, as igrejas vão desafiar os seus membros a se tornarem missionários. Aí a gente entra ajudando no sustento e ajudando logisticamente, porque uma das coisas que mais afeta o trabalho missionário em qualquer parte do Brasil e do mundo é o distanciamento da igreja e do seu missionário. E o que a gente quer é uma igreja conectada ao seu missionário e ao campo missionário. Por isso, a gente, todos os dias, entrega milhões de caixas d'água do Iapoca ao Chuí, e são milhares de entregas e de logística. Então, como a gente conheceu um pouquinho de logística, a gente falou assim, vamos desenvolver a logística para conectar melhor os missionários e suas igrejas e promover a logística para que o missionário sempre fique trabalhando, mas sempre conectado com a igreja e com a obra de Deus, e ele não fica abandonado lá no campo. Então, com isso nós estamos trabalhando ali no sertão, e eu te convido a ir com a gente, conhecer, né? Com certeza. Ensino Deus, nós vamos estar lá com a Verbo da Vida, lá em Campina Grande, e quero conhecer e quero te convidar já também a você conhecer, e as igrejas que estão nos ouvindo, os empreendedores que estão nos ouvindo, vamos dedicar uma semana das suas férias a servir ao Senhor lá no sertão, e você vai ver como isso vai mudar a história da sua vida. Junta a tua família, teus filhos, tira uma semana ou 15 dias do ano e vamos fazer missão de tempo integral. Você vai ver como isso vai transformar a história da sua vida, da sua casa. Amém, amém. Antônio, quero deixar publicamente registrado aqui que em 2022 estou aceitando o seu convite. Você vai me direcionar e eu vou passar uma semana com a minha esposa no sertão fazendo missões. Então, estou deixando
registrado publicamente e nós vamos juntos. E, meu irmão, muito obrigado pela inspiração, pela honra. Pessoal, ouça mais uma vez esse episódio, tem tantas lições preciosas que o Antônio deixou aqui, tem tantas lições de vida com Deus, de negócios, então ouçam mais uma vez, estudem a vida desse grande homem de Deus, e eu tenho certeza que o Senhor vai cooperar também nos seus negócios. Antônio, fica à vontade para se despedir do pessoal. Bom, gente, quero agradecer aí o privilégio de vocês estarem, da gente estar junto esse tempo, né? E que Deus continue abençoando, direcionando os seus negócios, né? Novamente lembrar, não esqueça de Deus nos seus negócios. Deus abençoa meu irmão, e um Amém. Privilégio, e logo nós estamos juntos lá no sertão. Amém. Gente, muito obrigado por ter ouvido até agora. Se você não é inscrito no nosso podcast, se inscreve agora, avalie a gente e nos vemos na próxima terça. Até mais!